Salve 10, beleza? Luiz Carlos na área. A nova onda agora são os MCPs. MCPs que consomem APIs, acessam bancos de dados e orquestram ferramentas. Só que junto com toda essa automação vem arquivos JSON enormes, cheios de configurações manuais e pior, muitas vezes com credenciais expostas. Isso é improdutivo e também inseguro. Mas a Docker lançou uma solução para isso: o Docker MCP Gateway. Nesse vídeo eu vou te mostrar como ele funciona e por que ele pode salvar a sua máquina e o seu tempo. Então, bora conferir. Já quero aproveitar para poder pedir o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações, assim você não perde nenhum conteúdo novo aqui no canal e também nos ajuda a crescer. Toda semana nós temos conteúdos top que nem esse aqui. E como nós estamos falando sobre inteligência artificial, eu não poderia deixar de lembrar que nós lançamos o nosso novo MBA, o MBA de Engenharia de Software com Inteligência Artificial. Ele é baseado em 4 pilares que guiam o seu aprendizado de forma prática e estratégica. Você vai começar entendendo os fundamentos da inteligência artificial, depois parte para o desenvolvimento de agentes inteligentes e aprende a como integrá-los em sistemas reais. Depois, aprende a aplicar a IA de forma estratégica para gerar valor nos negócios e também como usar a inteligência artificial para organizar pipelines de CI/CD e a reforçar a observabilidade das aplicações. Isso aqui é só a pontinha do iceberg. Dê uma olhadinha aqui no link da descrição para conhecer melhor o nosso MBA. E não para por aí, porque nós temos várias outras formações que podem fazer sentido para você. Fale com um dos nossos especialistas e descubra o melhor caminho para a sua carreira. Mas está aqui o site do nosso MBA e acesse também o site Full Cycle para dar uma olhada nessas outras formações. Vamos lá, vamos falar dos problemas do MCP, porque apesar de ser uma tecnologia que está sendo amplamente utilizada, é uma tecnologia nova que traz vários desafios, e nós temos que estar ciente desses problemas, até mesmo para poder entender como que a gente vai mitigar e como que nós vamos ter boas práticas para poder lidar com essa tecnologia também. E aí você vai entender aonde que a Docker, de modo geral, está entrando e a ferramenta que eu vou mostrar aqui nessa aula. Quando nós trabalhamos com MCP, nós vamos ter ali os clientes como Cursor, VS Code, Cloud Code ou qualquer coisa que seja, não precisa ser exatamente as ideias, pode ser em produção, mas vão estar ali no host, seria a sua máquina, comunicando com um servidor que se comunica com algo sensível, como banco de dados, API, sistemas externos, file system. Quantos problemas nós não temos aqui? Eu posso ter que instalar o servidor MCP na minha máquina, fazer várias configurações, isso me poda. Eu posso ter que ficar expondo as minhas credenciais, porque você pode usar variáveis de ambiente, mas isso também não vai ser fácil de gerenciar. Muitas vezes a gente acaba colocando esses valores hard-coded lá nas IDEs ou onde quer que seja. Então nós temos aqui problemas de segurança com a autenticação, lidar com essas credenciais e prover esse ambiente. Então é aí que a Docker entra, na verdade ela já entrou para valer, para poder nos ajudar com isso aqui. Primeiro ela vai lá e cria um catálogo de servidores MCPs que você pode rodar como container, então ótimo agora. Todo mundo aqui pode rodar num container. E eu preciso ficar preocupado com prover ambiente na minha máquina? Não, é um container. Tudo já está empacotado numa imagem. Tem mais essa história de na minha máquina funciona. Inclusive, eu posso rodar várias instâncias desse MCP Server para poder atender aos meus propósitos, tanto faz se é na sua máquina ou se é em produção. Então, isso aqui ajuda demais. Mas, mesmo assim, rodando em containers, os clientes têm que ficar fazendo as chamadas, usando os meios de transporte, STD.io, streaming ou Server Center Events, e ainda tem a questão de exposição das credenciais. Nós não temos aqui um monitoramento dessa comunicação, implementar aqui login e observabilidade é muito complicado ainda, né? Então, aí que foi criada a tecnologia que eu vou passar aqui. Então, aqui nós temos os containers, e aqui na frente
nós teremos o Docker MCP Gateway, que na verdade não é difícil de entender. Ele vai ser apenas um MCP, ou melhor, ele vai ser um gateway entre o client e o server. Então agora todo mundo que vai se comunicar com ele e ele repassa para todo mundo. Então, ele se comunica com os três aqui, fazendo com que os meus clientes não saibam das configurações dele. Olha que interessante, eles não saibam. E também eles nem vão ter acesso às minhas credenciais, tornando isso aqui muito mais seguro. E aqui, como é um gate, eu consigo adicionar autenticação facilmente, login, observabilidade e várias outras questões. E na verdade dá até para poder fazer aqui alguns filtros, fazer a comunicação ficar mais eficiente ainda, quando o MCP Server retorna um resultado, você pode fazer a interceptação, tirar algumas coisas ali do resultado para poder devolver somente o que os clientes precisam. Enfim, isso aqui vai simplificar demais. Enquanto numa configuração habitual eu tenho que criar lá os meus JSONs monstruosos, fazer várias configurações, nós vamos ter apenas uma configuração. Você vai ver, uma apenas. Eu vou usar o caso das ideias para que a gente veja isso funcionando na prática. É assim, é absurdamente simples de utilizar isso aqui. Inclusive, esse MCP Gateway é um projeto já que nasceu open source, o código-fonte está disponível aqui no docker/mcp Gateway. Tem apenas 29 tags, 314 commits, é pouco isso para o projeto, né? Mas o projeto já está de vento em popa aí na sua versão 0.3 no ano que eu estou gravando esse vídeo, mas ele foi lançado agora em junho, dia 6 de junho. Primeira versão que foi nem foi a 0.10, foi a 0.40. E é um projeto Golang. Então, não só está aberto para você poder fazer a sua contribuição, mas a Docker incentiva. Eles falaram isso, inclusive, no evento agora de lançamento, que eles falaram do MCP Gateway, falaram do Docker Offload. Então, tem a aplicação Golang, se divirta adicionando novas funcionalidades. Essa ferramenta aqui tem tudo para ser uma ferramenta incrível para poder nos ajudar com essa experiência do MCP. Aí aqui no README tem várias coisas sobre ambiente, relação com o Docker Desktop, os comandos, como fazer determinadas instalações. Eu já vou falar disso aqui também no vídeo. Agora nós temos o comando docker mcp, né, que tem trocentas opções, muitas coisas para poderem ser trabalhadas, mas enfim. Vamos falar agora sobre como usar esse MCP Gateway. Nós podemos usá-lo diretamente via um comando no terminal, sem fazer um Docker Run ou fazer nada com Docker Compose, tem um comando ali com Docker MCP para poder fazer a execução, ou eu posso rodá-lo com uma configuração ali de uma imagem usando o Docker Run ou Docker Compose. Então são essas três opções. Mas uma recomendação agora, né, se você puder usar o Docker Desktop, poxa, é uma ferramenta fantástica que cada vez vem adicionando coisas de IA. Antes já era muito boa sem ter nada de IA para poder te dar todo o suporte, ainda mais aqui no Windows, né? Atualize a sua ferramenta, eu estou utilizando aqui a versão 4.43, que é uma versão que se você já instalar, ela já vai te prover modelos de IA, o MCP Toolkit que já vem catálogo aí com 141 opções de MCP servers já verificados, te dando mais confiabilidade, e também você já consegue rodar esse MCP Gateway, tá? Mas para o caso do Windows, tem uma questão, porque assim, o comando, eu estou aqui no meu WSL com Ubuntu no Windows, se eu rodar o MCP, Docker MCP, eu consigo fazer algumas coisas, mas esse comando aqui, no momento, ele foi feito para poder rodar diretamente no terminal do Windows, ou seja, no DOS ou no PowerShell. Por caso do Linux, você roda onde você quiser.
E também a mesma coisa para o Mac. Mas se eu rodar aqui, por exemplo, o comando que é para poder rodar o gateway, que é o MCP Gateway Run, ele vai falar que o Docker Desktop não está rodando, que ele está tentando enxergar o Docker Desktop, e ele é um processo que está aqui no Windows, tá? Então aqui, ó, se eu rodar o comando, pronto, é só isso para poder executar, pegando todo o catálogo que eu tenho dos servidores adicionados. Aqui normalmente eu estou adicionado somente com esse servidor MCP que pega transcrições ali do YouTube. Se eu adicionar qualquer outra coisa, que ele vai levantar o gateway já com todos os servidores MCPs disponíveis para que eu possa fazer as minhas execuções, e cada servidor MCP, quando é necessário, somente quando é necessário, ele vai acabar levantando um container dele aqui. O comando é muito simples para poder fazer, então no Windows é exatamente dessa forma. E aqui ele já cria até com modo de transporte usando stdio, mas ele tem suporte a streaming e Server Center Events também. E aqui ele mostra um log de várias coisas, né? Ele mostra que de onde ele está lendo registry, configurações do MCP, tem também configuração do catálogo, as próprias configurações, às vezes, de questões específicas de cada servidor MCP, que nós podemos colocar aqui em determinadas pastas, né? O log que prova que tudo aqui deu certo, né? Se eu tiver vários servidores MCPs, ele vai mostrar onde ele está fazendo aqui a minha listinha. Vamos ver como que isso funciona na parte de IDE e se é realmente uma configuração que tem que ser feita? Aqui no MCP Toolkit tem a parte de clientes, já com clientes famosos que você já pode fazer a sua integração, como o Cloud Desktop, o Cursor, o VS Code e outras opções aqui, enfim. Se ele identificar que você tem, ele tenta ver se a ferramenta está instalada, você tem a opção de Connect. Então, olha só, vou fazer com o Cursor. Ele aparece aqui que conectou, vamos abrir o Cursor. Lá na parte de MCP ele vai acabar mostrando as opções, vamos ver aqui. Olha só. Tá aqui, inclusive ele já até identificou uma tool que é o único servidor MCP que eu estou configurado aqui no momento, tá? E qual é essa configuração? É uma configuração só? É uma configuração só. Olha a configuração que nós temos. Deixa eu fechar essa abinha daqui. Nós temos que colocar a configuração de cada ferramenta, vai ter a sua forma, mas é o comando que nós digitamos, docker, com os argumentos, mcp get run. Aqui ele está adicionando env, isso aqui nem era necessário, tá? Somente isso aqui. Para o caso também do VS Code, vai ter o mesmo connect, mas como eu já fiz a configuração no caso manual, é a mesma coisa. Apenas um objeto JSON apontando para o mesmo lugar. Veja, você não precisa mais ficar fazendo configuração para cada novo servidor MCP que você adicionar. Você pode adicioná-lo aqui no seu catálogo, clicando se ele estiver disponível, que nós temos 141 disponíveis, ou fazer o upload do seu servidor MCP, ou até usá-lo também como uma imagem, dockerizando, incentivando esse uso de containers. Acabou essa história. E onde que ficam as minhas credenciais, todas as minhas configurações? Vão ficar exatamente aqui no Docker Desktop, para que você organize melhor. Então, por exemplo, o caso do GitHub, que acaba que nós temos aqui algumas configurações. Nós podemos colocar o Personal Access Token ou trabalhar com o Auth. Você pode ativar esse MCP Server e fazer as suas configurações aqui. Aí eu tenho que mudar alguma coisa na minha IDE ou na ferramenta que eu estiver utilizando? Não. Vai ser exatamente dessa forma aqui. O gateway ele vai expor tudo dos seus servidores MCPs. Não importa quantos servidores MCPs que você está por trás do seu gateway. Então, acabou essa história de ficar colocando credenciais em arquivos JSON, porque eu sei que muita gente acaba fazendo isso, né?
Vou pegar aqui, por exemplo, o VS Code, como que tá a minha configuração aqui, eu chamei ela de Docker Gateway. Tá aqui a minha configuração. Inclusive eu tenho uma do YouTube Transcript aqui, comentada, e somente a configuração conforme eu queira. Se eu quiser rodar ele de forma avulsa, como nós temos feito aqui, aí eu posso passar menos a opção transporte como SSE, por exemplo, e a porta tem usado a 8811, que é o que o pessoal tem utilizado, aí ele vai mostrar aqui, ó, iniciado como servidor Server Center Events exatamente nessa porta. Ah, eu quero mudar, na verdade, para streaming, que é o que está substituindo aí o Server Center Events. Também ele vai acabar executando. Então, dessa forma que se eu rodar ele de forma separada, com algumas configurações, na minha ideia ou qualquer que seja, eu posso substituir aqui pelo type, que fica o SDIO Streaming ou Server Center Events, e o endereço, se eu não estiver rodando. Mas dessa forma que é interessante, justamente porque você vai lá, inicia o seu servidor MCP aqui, ó. Até não, acho que não, ele não vai mostrar, mas quando eu faço um start, ele levanta ali os containers e depois vai acabar sumindo justamente para ele poder dar a lista das configurações. Vamos ter aqui as tools envolvidas. Vamos fazer aqui uma brincadeira. Então, ele está aqui com 74 tools. Identificou também um prompt. Ótimo. Vou tirar isso aqui. Só para a gente poder ver, ó, tem o GitHub Official com 73 tools e o YouTube Transcript, que pega a transcrição dos vídeos, com uma tool só. Eu vou usar aqui da transcrição do YouTube porque eu não tenho nenhum token do GitHub no momento, tá? Então, eu vou usar aqui o modo agente, que a gente usaria o modo agente para poder fazer alguma coisa. Eu tenho que só tomar o devido cuidado, porque aqui no número de tools, vai ter as tools que já vêm com o próprio GitHub, e ele tem um limite de tools. Então, essas built-ins aqui eu vou desselecionar. Poderia selecionar apenas da transcrição, né, por questão de segurança. E ele, na verdade, ele está duplicando aqui uma configuração que eu tenho. Isso aqui depois eu tenho até que retirar, que é cache. Na verdade, é só essa aqui, ó. Beleza. Então, vou dar OK. Então aqui eu acesso a minha tool com hashtag, tá vendo ali, ó, do Docker Gateway. Aí eu vou falar para ele pegar aqui um vídeo do Wesley. Estou usando aqui o Sonnet 3.7. Aí ele está pedindo aqui autorização para poder executar essa tool. Ele vai dar um erro porque esse vídeo não tem transcrição em inglês, e o padrão aqui que ele vai tentar buscar é em inglês, porque só colocou o URL, eu posso passar a linguagem. Estou deixando só para a gente poder ver como que ele se comporta. Ele vai falar aqui do inglês e tal. E agora ele vai pedir autorização para poder fazer, não em inglês, não, eu não quero. Vou cancelar. Vamos copiar ele aqui. Vou falar em português. Ele já vai colocar para mim corretamente. Pronto. Aí ele vai adicionar aqui o Lengo PT. Inclusive, essa tool aqui é muito legal, tenho usado para poder pegar algumas coisas de alguns vídeos. Aí eu não pedi aqui para ele, se eu pedisse, pegue a transcrição que é falada exatamente, aqui ele está, na verdade, fazendo um resumo também que é interessante. Enfim, né, a gente consegue ter acesso às tools, como está descrito aqui. Cada ferramenta aí vai mostrar de uma forma, mas vamos tentar fazer aqui a execução de novo para ver o que ele está fazendo aqui em modo container. Deixa eu ver se vai dar para a gente poder ver. Eu queria apenas mostrar. Olha lá o container sendo executado. Tá vendo? Não sei se você conseguiu ver ali.
mas acaba sendo um container que ele matou, mas porque esse MCP Server, ele tem uma imagem envolvida aqui. Se ele mostra aqui mas se você for no Docker Hub, tem a imagem, ele está containerizado. Então, se torna fácil a execução, a administração. Então, nós podemos colocar as nossas credenciais dentro do Docker Desktop, para poder fazer essa administração. Então, fazer o uso nas IDEs se torna bem simples, uma vez que é somente uma configuração só que você precisa colocar ali. E ainda se você tiver que diversificar isso aí, você pode colocar esse comando aqui para poder rodar várias vezes em perspectivas diferentes. Eu quero usar streaming, enfim. Vamos falar agora sobre execução em Docker Compose. Apesar da gente ter a disponibilidade de rodar ele de forma global como ele está aqui, né, com Gate Run, que na verdade é um container. Inclusive dá para poder rodar também com Docker Run, se eu quiser fazer de forma mais manual. É um container no final das contas. Eu posso ter um gateway, aí sim, tanto o Docker Run, tá, tanto o Docker Run quanto o Docker Compose com esse gateway funciona dentro do WSL no caso do Windows. Tem um repositório que a Docker criou, que é bem bacana, que é o Compose for Agents, que tem vários exemplos aí de agentes com os modelos, MCP servers e tudo mais. Vou pegar aqui o caso do Agno, que é uma aplicação que vai ter um agente que vai rastrear issues do GitHub, do seu repositório, consegue categorizar, te ajudar a organizar isso daí. Então aqui nós temos um serviço no Docker Compose com o Gateway. Ele está apontando justamente para a imagem do Docker/mcp-gateway. Aí, quando eu estou rodando, né, com o Docker Run ou com o Docker Compose, pense que o gateway, ele está sendo o orquestrador dos containers. Então, se você está acessando ali o YouTube Transcript ou o servidor MCP do GitHub, ele vai precisar fazer um Docker Run no servidor MCP. Então, essa configuração aqui de Use API Socket é justamente para ele poder usar o socket do Docker. Ele vai ter acesso lá àquele /var run docker sock, para que esse container tenha os privilégios de executar os outros, né? E aí você especifica o comando como você quiser. E aqui é muita configuração que tem existente, tá? Vou até mostrar com o Docker MCP Gateway Run --help. Nós temos configuração para poder bloquear totalmente o acesso à internet, isso aqui é muito legal. Para poder fazer bloqueio dos secrets, passar uma configuração de catálogo de MCP personalizada, ele acaba pegando aqui da pasta do seu usuário, no caso do Windows, vai acabar ficando lá na pasta do seu usuário que está na C2 pontos, por causa do Mac e o Linux, ele é na pasta do usuário mesmo, .docker. Aí você pode passar configurações personalizadas de cada MCP Gateway, você pode colocar CPU, fazer debug, logs disso, passar secrets específicas, escolher o meio de transporte porta, nós já tínhamos visto. É muita opção. Até o modo watch é feito por padrão. Isso aqui é muito legal, porque se você estiver rodando o seu MCP Gateway e fizer alguma configuração, uma adição nova de um servidor, ele reconfigura isso sem você precisar reiniciar, tá? Então, veja aqui, nós estamos criando aqui para poder fazer com que esse agente, que está construído em Python, acesse, aqui eu coloquei um exemplo com o Server Center Events. Então eu tenho a URL do gateway, que é o próprio nome do serviço na porta 8811/Server Center Events. Então aqui eu fiz a habilitação dele, colocando credenciais. Isso aqui é a parte de secrets, que usa lá a montagem de secrets padrão do Docker, né? Então algo
seguro, porque você pode colocar isso no seu env, mas é montado como um secret e não como variável de ambiente para poder correr um risco de fazer algum vazamento. Aí você pode colocar aqui em servers todos os seus MCP servers, tal GitHub Official. Você pode colocar todos os servidores que você tem, que você pode habilitar somente os servidores que você quer. E até mesmo aqui tem a parte de tools. Nós poderíamos acrescentar, falar assim, não, eu quero usar somente tools específicas. Você pode acrescentar isso lá na sua configuração também. Então, tenho a tool XPTO1 e a tool XPTO2. Então, os clientes só vão poder acessar as tools disponíveis, mesmo que o servidor MCP tenha mais tools. Então, você consegue ter todo o controle, é um funcionamento de uma gateway. Além de ter interceptors, você pode interceptar essa comunicação que está acontecendo para poder mudar coisas que são mandadas para o servidor MCP, ou na hora que você captura, você pode remover e fazer transformações também. Aí, por enquanto, nós temos aqui que mexer com o JQ, né? Se você está lidando ali com os JSONs na sua comunicação, aí você faz algumas expressões que podem ser um pouco difícil, mas tem IA hoje em dia para ajudar também. Então, veja, aqui no meu projeto, eu posso rodar um servidor MCP separado só para ele, com o seu devido, ou servidores MCP separados, com o seu devido gateway, com as suas configurações, enquanto a minha IDE aqui está rodando a configuração dela, que nós poderíamos passar várias coisas só para poder atender esse projeto. Então, Docker mais MCP Gateway faz com que a gente continue tendo os benefícios de rodar containers, provendo o ambiente com muita facilidade, replicando isso em qualquer lugar, porque se está funcionando assim na minha máquina, funciona também em cloud, tá? Esse MCP Gateway não foi criado para desenvolvimento só, para desenvolvimento, homologação, staging, aonde você quiser. Muito bem. Então vimos aqui o poder de fogo desse MCP Gateway. Depois que ele foi lançado, eu passei a utilizar MCP apenas com esse cara, porque a organização que ele te dá, a centralização da comunicação com os MCP servers e a segurança vale a pena demais. Você não precisa ficar espalhando nada pelas suas ideias afora, fica centralizado ali no Docker Desktop e você pode fazer várias configurações para poder podar também os seus clientes e evitar problemas que podem acontecer. O MCP é uma tecnologia muito nova, então isso aqui muda totalmente a nossa experiência, fora de usar isso aqui em produção também para poder ter a barreira para os seus clientes. Veja, ninguém acessa os seus secrets, está totalmente protegido nesse caso. Mesmo se você estiver em produção ali, você vai ter um gateway na frente de todo mundo. E se você souber usá-lo muito bem, você vai ter mais performance. Pessoal, lembro também do nosso lançamento do MBA em Engenharia de Software com IA. Dê uma olhadinha aqui no link da descrição. Nós temos outras formações também. Converse com os nossos especialistas, porque eu tenho certeza que algo vai fazer sentido para que você melhore ainda mais as suas habilidades, se prepare ainda mais para esses novos desafios. Nós somos especialistas em ter essas formações, mas peço também que você dê o like no vídeo e compartilhe aqui as suas experiências com o MCP Gateway. Você já pode ter utilizado ele antes de ver o vídeo, ou usou e voltou aqui para poder dar algum feedback. Tudo isso é muito importante para a gente, então grande abraço para vocês, até mais. Tchau!